Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco. Amém? Privilégio de estar com os irmãos. Obrigado. Mais uma vez, privilégio de poder estar aqui juntos, poder falar sobre família. Eu acho que é por isso mesmo. Missionário, formação missiológica, mas eu só falo de família. O que será, né? Graças a Deus, Deus nos presenteou com 4 filhos. Uma escadinha de 3 meninos, Josué, Timóteo e Levi, um de 7, um de 5 e um de 3. E aí quando a gente achou que tinha acabado, Deus nos deu uma princesinha, literalmente Isabel, está com 2 meses, ficou com a minha esposa, meus pais lá em São Paulo. Próxima vez talvez eu trago a minha congregação inteira aqui, né? Para poder participar com os irmãos, celebrar com o nosso Deus. Mais uma vez é um privilégio estar com os irmãos aqui, poder partilhar da palavra do nosso Deus e aquilo que Ele tem para nos ensinar, de sermos uma família que exalta o Senhor, de um lar que testemunha dessa graça e que nos ajuda a pregar ou fazer discípulos dentro do nosso lar. É isso que Deus nos dá, essa tarefa, principalmente como pais, como família, de anunciar a palavra ao reino do nosso Deus, mas que isso comece dentro da nossa casa, que seja o primeiro passo de uma família que adora, que exalta o Senhor, que seja uma casa que forma discípulos para o próprio Senhor e que testemunha dessa graça. Hoje nós vamos buscar a direção do nosso Deus e ver esse lar, que ele é o nosso primeiro campo do discipulado. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, farei a leitura aí do versículo 4 até o versículo 9. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Se acompanhe a leitura, você pode abrir o aplicativo, acho que está projetado também. Tá? Mas o texto está aí. Versículo 4 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, eles serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. A palavra do Senhor, ela nos instrui a ser essa família e como nós devemos educar também os nossos filhos. A pergunta que eu quero fazer para você hoje, ou até mesmo para você avaliar a sua família, é você pensar mesmo como que você planejou ou formou, ou quem te ensinou a ser uma família. Quem te ensinou a ser família? Quem te ensinou a ser pai e mãe? Ou quem te ensinou como se deve educar filhos? Na maioria de todos vocês vão falar assim, ninguém. Ninguém me ensinou, ou aprendi, ou o que eu só reproduzi, o que os meus pais fizeram, ou eu fui escutando por meio do caminho, ou eu vou pedindo orientações, eu vou buscando ajuda de algumas pessoas, mas no final das contas existem diversas formas e diversos contextos que nos ajudam a formar quem nós somos e aquilo que nós estabelecemos ou entendemos como família, como casa, como pais. E o problema é, então como é que é ser uma família verdadeira que exalta o Senhor? Como é que eu faço isso? E a nossa dificuldade às vezes é porque você é um bom crente, você quer louvar o Senhor, você quer adorar a Deus na sua casa, mas às vezes você não sabe muito bem como fazer. Você não sabe se apenas eram costumes que você aprendeu ou se realmente aquilo que Deus instrui na sua palavra. Existem, eu coloquei no mínimo 2 variáveis que ajudam a formar quem você é, que ajuda a formar quem você é como família. A primeira vai dizer quais são, da onde você veio, o contexto da sua percepção familiar, da onde você veio, da sua família de origem. E se eu perguntar a história de vocês, qual é a história da sua família, você vai falar assim,
eu nasci no lar evangélico, ou outros vão dizer, não, eu tive uns pais crentes, fiéis ao Senhor, ou eu vou dizer, eu tive uma ótima família, uma família bem estruturada, uma família muito bem organizada com meus pais, porém descrentes, que não conheciam o Senhor. Outros vão dizer, olha, eu nasci num contexto de pais cruéis, violentos, ou um pai ausente, um pai que não tinha muito relacionamento, ou eu fui criado apenas pela minha mãe, com muitos outros irmãos, eu fui criado por avós porque meus pais estavam distantes, ou então eu fui criado por pais divorciados que tinham relacionamentos que eu tinha que ficar em mudança de cidade, casas, enfim. Cada um tem a sua história. Cada um tem ou formou a sua ideia de casa e família. E até mesmo quando você está dentro de uma casa, se você está casado ou tem filhos, ou se você está dentro de um lar e você tentando compreender essa ideia, e você gera filhos, também tem como esse filho foi gerado. Às vezes foi um fruto de uma aventura da mocidade, tem um filho. Às vezes é um casamento que você não estava esperando, mas você engravidou e depois teve que casar. Ou se não, você é uma família que estava lutando para ter filhos e conseguiu ter filhos. Ou é aquelas que foi muito bem organizada e conseguiu planejar exatamente a fase da vida que seria pai e conseguiu. Ou você, de tantas formas, foi um filho que foi adotado, ou você pensa em ter filhos adotivos, ou você tem um novo casamento e que agora você tem que ter enteados. Meus irmãos, no final das contas, qual é o padrão da nossa família? Qual é a realidade de onde você veio? E essa é a maior dificuldade de, se você não voltar para aquilo que a Bíblia nos diz, nós teremos dificuldades até mesmo para ser aquilo que Deus quer. Pesquisando sobre os dias dos pais esses dias, eu fui pesquisar e saber, lembrar da história, como que inventaram o dia dos pais. Na verdade, tem datas que a gente comemora, não sabe nem quem foi o primeiro e por que começou. E a história começa nos Estados Unidos através desse homem, William Jackson Smart. Ele nasceu em 1842 nos Estados Unidos, ele era alguém do exército americano. E a história dele é bem curiosa porque ele é alguém que gostava da sua família, cuidava muito bem dos seus filhos, porém ele ficou viúvo e ele casou pela segunda vez e ficou viúvo de novo. Alguém que pelas duas vezes nos seus dois casamentos ficou viúvo. E no final das contas, junto com os seus filhos biológicos, mais os enteados dos casamentos, ele teve 14 filhos. E no final das contas, quando ele fica sem esposa, alguns filhos um pouco mais velhos, alguns mais novos, ele tem uma filha que ajuda ele a cuidar dos outros irmãos mais novos, e ele cuida com muita dedicação, um pai que ensina pelo exemplo, pelo cuidado, aquele com poucas palavras, mas instrui, educa, cozinha, faz lição de casa, ajuda em todas as áreas e tenta organizar a sua vida de uma forma com que os seus filhos se tornem a prioridade. A sua filha, ao ouvir um sermão numa igreja adventista sobre o Dia das Mães, ela lembra, eu tenho um pai que é alguém muito especial, dedicado, e que com essas características que ele tem, ele é alguém que precisa ser lembrado. E aí então ela começa a propor para que seja celebrado uma data que celebre também o Dia dos Pais. Mas a pergunta talvez é, o que fez desse homem ser um homem tão diferente para com que tivesse uma data marcada para dizer era o Dia dos Pais? Ele tinha características que o faziam ser diferente dos demais da sua época. Aí você fala, era característica para ser diferente dos demais da sua época? Não é isso que nós esperamos? Um pai que ajuda na casa, que cuida dos seus filhos, que tem prazer em educar os filhos e até mesmo ajudar nas tarefas, às vezes, na rotina de casa, que é um pai amoroso, que gosta de ensinar com um bom exemplo. Uma realidade de família que naquela época, por muito menos, pais entregavam seus filhos para serem criados por primos, tios, alguém mais próximo, porque não teria condições, ou nem tão distante de nós. Você pode ter vindo de uma família que talvez foi criado por algum tio ou algum avô, porque simplesmente seus pais não tiveram condição, por alguma situação da vida, de cuidarem, então isso foi passado a responsabilidade para outros. Aquele homem decidiu não doar, não entregar seus filhos, mas assumiu essa responsabilidade. Nós estamos falando de coisas que são esperadas naturalmente.
porém se tornou destaque de uma sociedade, de alguém que buscou fazer apenas o que para nós dizemos o básico a ser feito. Mas quando nós olhamos para um exemplo como esse, nós podemos hoje saber que a Bíblia nos dá ferramentas e propósitos suficientes para sermos uma família diferente das demais da nossa época. Hoje, a minha e a sua família, ela pode ser fora do padrão da nossa época e as pessoas vão olhar e dizer: essa família tem comportamentos distintos. E esse comportamento distinto vai refletir aquilo que você crê que Deus diz para você ser. E isso vai nos dar a oportunidade de testemunhar sobre um Deus que transforma a história da nossa família, que transforma a história dos nossos filhos e nos dá a graça de servir ao Senhor como família e como casa. Nós lemos um texto de Deuteronômio em que Moisés ele está repetindo tudo aquilo que já foi dito nos 4 primeiros livros anteriores. O Pentateuco, então, que o próprio Moisés narrou para o povo de Israel, ele está repetindo informações para que aquele povo grave. A ideia didática da repetição, que percorre todo o livro de Deuteronômio, inclusive esse texto, é a ferramenta de ensino mesmo, de quanto mais você repete a mesma informação, melhor você fixa e melhor você pratica. E o livro de Deuteronômio, ele tem esse propósito. O capítulo 5, antes que nós não lemos o versículo capítulo 5, ele reproduz os 10 mandamentos, que esses 10 mandamentos estão presentes lá em Êxodo 20. Agora no capítulo 5, ele conta mais uma vez esses 10 mandamentos e ele começa a falar do papel do próprio Moisés como enviado de Deus, como mediador do povo, e agora ele diz: então nós precisamos estar preocupados com a nossa vida, com os nossos filhos e com as próximas gerações. Então a partir daí, Moisés instrui: ao repetir a lei, a obediência da palavra de Deus, você vai ter intimidade e comunhão com o Senhor. Então você precisa aprender de novo. Você precisa ouvir mais uma vez. Então você precisa aprender qual é a lei do Senhor. Você precisa entender o que Deus quer para a sua vida. E assim você será abençoado. Não é à toa que a própria palavra de Deus diz que honra teu pai e a tua mãe é o único mandamento com promessa. Que você terá dias longos. Que você terá comunhão, intimidade. A obediência que Deus nos requer de nós nos traz bênçãos para essa vida. E quando então Moisés ele escreve para esse povo esse texto que é tão conhecido como a Lei Áurea, a lei do Senhor, o chamar que o povo de Israel tanto decorava e anunciava, é a forma essencial, talvez centro desta lei. E por isso então Moisés está dizendo: olha, essa família, esse povo precisa ouvir o que Deus tem para eles, porque assim serão abençoados. Primeira lição que eu quero que você guarde nessa noite: se você quer então fazer discípulos dentro do seu lar, fazer discípulos requer então você manter o foco na missão. O que é manter o foco da missão? É o que o próprio Moisés começa o texto chamando a atenção do povo. O próprio chamar, na palavra, que é o chamar, ouve, ó Israel, é o próprio Deus gritando em alto bom som, chamando a atenção, dizendo: escute, vem aqui menino, preste atenção em mim, olha nos meus olhos que eu quero te dar um recado. Tire a dispersão de todas as coisas, preste atenção no que eu vou dizer, é importante. Ouve, ó Israel, preste atenção. Agora, então, o que Deus vai falar é muito importante. A mesma coisa que exercício da palavra de Deus, até mesmo didático, quando você vê na palavra de Deus uma palavra repetida no mínimo 3 vezes, é que é muito importante. Sabe aquele superlativo quando diz santo, santo, santo? É a mesma coisa que no português o santíssimo. É que é muito importante. E aqui ele está dizendo, ouve, ó Israel, está dizendo, eu estou chamando a atenção, estou falando, olha nos meus olhos e preste atenção no que eu vou dizer. E Moisés quer destacar isso para dizer, é Deus falando agora. E Deus quer falar para o seu povo porque Ele é o seu povo, o povo da aliança, e eu quero conversar com vocês. É algo extremamente importante.
Não é à toa que Deus estava chamando a atenção para a atenção, o foco do que ele ia dizer. Porque parece que não era um problema só dos nossos dias a pessoa perder o foco. Perder a atenção com muita facilidade. Nem tinha Instagram e ele já perdia foco rapidinho. Mudava de ideia, pegava o celular para ver uma coisa, esquecia que ia fazer outra, não é? Não é só comigo que acontece não, né? É chamar a atenção e dizer, preste atenção. Não perca o foco do que você foi chamado para fazer. Você precisa prestar atenção e ouvir o que Deus vai dizer. E o exemplo ótimo que o próprio Cristo nos dá é o exemplo quando ele chama os seus discípulos para ir no Getsemane. Nos últimos dias de Jesus, em que ele está orando ao Pai, no seu sofrimento, prestes a ir para a cruz, ele leva os seus discípulos e vai nos discípulos no Getsemane para orar. E quando ele deixa os seus discípulos no Getsemane orando, e ele fala, aguarde que eu já volto, o que acontece? O que aconteceu? Dormiu. E ele volta bravo, escuta, vocês não conseguem vigiar nenhuma hora, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos despertar? E se fosse eu, e se fosse você, ia chegar lá e falar assim, mas Jesus, que oração? Tá tarde, tá de noite, andamos a pé nesse deserto por muito, estamos cansados. Não dá para simplesmente, depois de trabalhar o dia inteiro andando, no sol no deserto, chega fim de tarde, de noite, você ainda quer que a gente passe uma vigília? São necessidades físicas reais, são problemas válidos, honestos, porém para Jesus não é suficiente para dizer o que eu tenho para dizer e o que nós vamos passar agora é muito mais importante de qualquer justificativa que você tenha para mudar a sua atenção. Então acorde, levante e ore. Com muita facilidade nós justificamos, Senhor Jesus, está cansado hoje, né? E então Jesus olha, não. Deus está fazendo isso com o povo, preste atenção no que eu vou dizer. Escute que Deus vai falar agora. E se Deus está falando, significa e Deus está nos ensinando que nós precisamos ouvir mais e falar menos. E ouvir mais significa que às vezes nós precisamos fechar os nossos lábios e saber aquilo que Deus quer. É óbvio que Deus é um Deus tão compassivo que nos escuta. Mas às vezes nós estamos como aquelas crianças birrentas que o pai só foi dar uma instrução, mas está falando, fala, e o pai está esperando. Quando você vai parar para poder te dar a informação que você precisa? Nós precisamos ouvir mais aquilo que Deus tem para dizer para nós. E o problema de ouvir mais é a quem você está escutando, ou quem você está ouvindo. Quem você tem pedido conselho para sua casa, para sua família. Quem é que tem uma palavra que você respeita, escuta e obedece para a sua casa. Às vezes os padrões familiares que nós temos tratado dentro da nossa casa é porque nós estamos ouvindo qualquer outra pessoa, não aquilo que Deus tem para nós. Ouvimos coach, influencers, qualquer coisa do tipo. Rios bonitinhos que podem ser muito bonitos, mas não são bíblicos. Escutamos. Mas o que Deus está falando para nós? O que Deus tem para nós? Às vezes nós queremos que Deus fale conosco, às vezes você chega no desespero, que às vezes acontece conosco, depois também 4 filhos em casa, você fala assim, hoje eu vou chorar, eu não sei o que eu vou fazer com meus filhos. Deus me ajude a educar esses meninos. Deus me dê uma luz, o que eu faço agora? Não é? Nós queremos que Deus se revele a nós imediatamente, dê uma luz, uma iluminação, uma revelação com a palavra exata do que eu devo fazer com os meus filhos. Deus, eu quero que toda vez que nascer um filho meu, eu saia da maternidade com um bloquinho, com foto, data de nascimento, para dizer, esse é o manual desse filho, o manual do outro filho está aqui, o manual da esposa está aqui, um pouquinho maior, aí o manual do outro filho está aqui. Nós queremos fazer isso de Deus, que Deus revele especialmente cada detalhe, cada palavra para aquilo que eu devo fazer. Mas Deus não faz isso. Bem que Ele poderia. Ele tem poder para fazer isso. Mas por que talvez isso não acontece? Porque Deus age de diversas formas.
A teologia sistemática, ela tem uma forma de Deus se revelar ou mostrar a sua ação soberana na história. Ele pode agir de uma forma primária ou secundária. E agir de forma primária é justamente de uma forma direta, é ele interferindo na história, um milagre, uma forma que realmente muda a história, algo inesperado, uma ação sobrenatural. É uma forma primária que Deus age. Porém, Deus pode agir de uma forma secundária. O que é uma forma secundária? Ouvindo pessoas, conselhos, pregações, profissionais, situações do cotidiano, e sabendo que Deus age de forma secundária, provendo a sua vontade e agindo na história. O problema, se eu fosse perguntar para você, você escolheria que forma que você quer que Deus age na sua vida? Da primária ou da secundária? Claro que é primária, porque é muito bom você falar assim, Deus falou comigo, não é? Você vai se sentir um pouco mais crente, né? Do que falar, Deus agiu através de um conselho que eu escutei de alguém inesperado. Deus usou um profissional para ensinar como eu poderia instruir a minha casa. E talvez isso nós olhamos como Deus age ao longo da história, às vezes no cotidiano, e nós não atribuímos a Deus o agir sobrenatural na nossa família. E nós ficamos presos e querer de um Deus que haja simplesmente todo dia, milagrosamente, quando Deus tem agido todos os dias de forma secundária. Isso é o poder de Deus conduzindo a história da nossa vida e nós estamos presos olhando para Deus, querendo uma intervenção milagrosa, quando Deus está agindo no cotidiano, no ordinário. E nós estamos perdendo a oportunidade de saber o que Deus faz. Quando nós estamos aqui, ouvindo da palavra de Deus, é Deus falando. Moisés usa essa figura até mesmo quando Deus chama Moisés e ele dá aquela monte de desculpas. Lembra aquelas desculpas de Moisés? Deus, eu não sei falar direito, sou homem de língua frágil, sei lá, não sei, sou gago, sou, o que eu sei, eu tenho língua presa. Alguma coisa ele inventa desculpa. Como não dá para eu ir lá libertar, falar com o faraó, não se preocupe não, vou mandar Arão. Deus fala assim com ele, você será como eu sou para você diante de Arão. Como se Moisés fosse Deus e Arão apenas o porta-voz. Deus usa Moisés como sendo o que Deus faz. A mensagem vem de Deus e apenas é um instrumento para transmitir. Deus falando até nós é Deus falando através da pregação da palavra. Existe uma forma, uma expressão que os reformadores trouxeram que é Vox Dei. É Deus falando e que toda vez que alguém que é separado por Deus, que usa com fidelidade a palavra de Deus, é Deus falando. Porque se você crê que essa Bíblia é a palavra de Deus, é Deus que fala através dela. E toda vez que você escuta alguém pregar com fidelidade a ela, é Deus falando. Porque o poder não está em quem transmite e quem fala, está nela, porque é Deus que transmite a sua vontade. E quando nós ouvimos Deus na sua palavra falando, sim, é aquilo que você precisa. É aquela orientação que você falou, Deus, fale comigo. Está aqui. De forma tão prática para nós. Às vezes a gente acha que, não como uma expressão católica que trata o Vox Dei trazendo que é a palavra, a tradição e a igreja que tem a voz de Deus. Não, é a palavra dele, somente a palavra de Deus. E por isso que a pregação ela pode ser Deus falando quando ela é fiel às Escrituras. Então Deus pode falar com você e Ele está dizendo, escuta, ouça. Ouça porque eu estou falando com você. Ouça porque eu já disse muitas coisas e você precisa aprender. Então você precisa entender que Deus está falando, ou até mesmo dentro da sua casa você precisa escutar os seus filhos. Escutar o seu filho é saber quais são os temores deles, quais são as preocupações deles, quais são os medos deles, o que eles estão afligindo. Quais são as dúvidas deles daquele dia, seja qual idade for.
O problema é que nós não estamos sendo aquele pai que deve ser o pai comum, ou os pais que não entendem e não conhecem as necessidades dos seus filhos. Pelo simples fato que você não escuta o seu filho, e às vezes escutar aqui não é simplesmente ouvir ele falar, é observar o seu filho e saber como ele age para identificar o que ele precisa. E como que você vai cuidar? Nós precisamos ouvir. Às vezes nós queremos falar. E quando Deus faz isso, Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom. Tão bom, vou falar de novo, tão bom, que mesmo Ele sendo Deus tão poderoso e soberano, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Deus nos ouve, Ele tem compaixão de nós, sendo um Pai tão amoroso, que se compadece dos seus filhos. O Salmo 103, versículo 13, diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus poderia simplesmente nos ignorar. Mas quando Ele vê os seus filhos, aqueles que temem a Ele, clamando por Ele, Ele não é um pai que olha para eles e vai falar: menino, para de falar besteira, vai arrumar o que fazer, que eu tenho tantas outras coisas. Ele é um pai que, apesar da nossa ignorância e até mesmo das nossas lamentações e reclamações diante de Deus, Ele ouve a nossa oração e Ele tem compaixão. E Ele escuta quando o seu povo clama. Essa figura de Deus Pai é aquilo que nós precisamos aprender e praticar. De que mesmo apesar da ignorância ou até mesmo de fala sem sentido daqueles que estão a nós, até nossos filhos ou as pessoas da nossa casa, Deus usa de compaixão. E assim você pode transmitir o verdadeiro amor de Deus dentro do seu lar, porque você está refletindo o caráter de quem é Deus. E então você o imita. Você é como esse Deus, porque você quer ser parecido com Ele. E então você pode escutar mais. Mas qual é a mensagem? Ele está escutando o quê? Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, não outro Deus. E então o que ele diz? Amarás o seu Deus. Então ele chamou a atenção para tudo isso, para quê? Ele queria dizer o quê? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Não são 3 partes da sua vida. Ele está dizendo, com tudo que você tem, você é um ser por completo. Ame a esse Deus acima de todas as coisas. Que a essência da sua vida seja de amor a Deus. A melhor mensagem que Deus quer chamar a nossa atenção é: ame a Deus acima de todas as coisas. O seu amor a Deus deve ser maior do que o amor à sua esposa, aos seus filhos ou qualquer coisa nessa terra. O seu amor a Deus não pode ser comparado a qualquer outra coisa que existe. Você tem que amar mais a Deus do que você se ama. E não adianta a gente achar que a gente se ama pouco. A gente se ama tanto que o próprio Jesus disse que a gente tem que amar o outro como a nós mesmos. Então ele já partiu do pressuposto que ele já se ama bastante. Então, do mesmo jeito que você se ama muito, ame o outro. Mas isso só depois que você ama a Deus acima de tudo. E se você ama a Deus acima de tudo, Moisés, mais uma vez, o mesmo exercício está repetindo aquilo que ele já disse no primeiro mandamento. E o primeiro mandamento, muito bem claro, desde Êxodo 20, depois do capítulo 5, ele está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Não existe ninguém superior a esse Deus, não existe Deus maior que você possa adorar e imaginar. Então, ame a esse Deus. Por isso que Jesus repetiu lá, quando os fariseus tentaram pegar ele: Jesus, e aí, qual é o maior de todos os mandamentos? Como é que você resume a lei? Por isso que ele disse: ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a esse Deus. Mas como é que você ama esse Deus? Será que é só pensamentos? Será que é um sentimento caloroso no seu coração? Eu vou amar a Deus de paixão, chorar de amor. Isso pode ser parte dos seus sentimentos. Porém, você vai demonstrar o quanto você ama a esse Deus quando seus pensamentos,
quando os seus planos, quando os seus desejos, quando suas finanças, investimentos, quanto o seu exercício do tempo refletir o amor a Deus. Quando você ama alguém, tudo que você faz, você pensa nela, não é? Começo de namoro, você passa em todas as lojas, lembra assim, né? Começo de namoro, você vai respirar diferente, passei numa loja, lembrei de você. Não vou gastar aqui porque eu vou gastar no fim de semana para a gente sair junto. Você reorganiza suas finanças, seus planos, seu calendário, seus desejos, os seus pensamentos. Quando você ama a Deus, todas as áreas da sua vida são direcionadas para refletir o seu amor a Deus. A sua casa deve ser, então, com planos, pensamentos, organizações que reflitam o amor a esse Deus. Então você vai dizer, eu amo esse Deus. E no final das contas, se você quer avaliar o seu coração e as decisões da sua vida, você pensa, do que você tem pensado? Do que você tem conversado? Do que você tem planejado? Isso é fruto daquilo que Deus espera para a sua vida? Porque afinal de contas você quer agradá-lo, não é? Você não ama? Então, será que as suas escolhas, seu calendário reflete o amor a esse Deus? Então ame a Deus acima de todas as coisas. E por isso, dentro mesmo da sua casa, a maior dificuldade é que o seu amor a Deus seja acima de tudo. E eu sei que é difícil falar para pais, ou para mães, ou para dentro da sua casa, ou para marido e esposo, para dizer: não espere o amor do seu filho, da sua esposa. Você tem que amar mais a Deus do que a eles. Ou não espere que seu filho ame você, espere que seu filho ame a Cristo. Dói para um pai falar, como assim que eu não quero que meu filho me ama? Como assim eu não quero que meus filhos tenham carinho por mim, respeito por mim e me amem? Eles vão te amar, se eles amarem a Deus acima de todas as coisas. Nós temos visto famílias que são escravas do amor dos filhos. E famílias que são escravas do amor dos filhos é que, em função desse amor, os pais, familiares não querem instruir os filhos, com o medo de que eles digam: eu não te amo mais, como você é mau, você tirou minha mesada. Você corrigiu, você instruiu, e com medo de eles não te amarem, você não faz o que deveria. Com medo de eles ficarem tristes, você não faz o que é certo diante de Deus. Eu não estou falando de cultura, de comportamento, de coisas naturais da vida que você escolhe ou deixa de escolher. Eu estou falando de coisas que interferem no seu relacionamento com Deus, até mesmo que forjam o caráter da sua casa, dos seus filhos, de dizer: eles precisam aprender que eles precisam amar a Deus acima de todas as coisas. Mais do que a mim. É quando eu estou mais preocupado em que meus filhos conheçam a Cristo. E quanto mais você ama esse Deus, mais os seus filhos vão ver que você ama Deus. E eles também vão querer saber quem é esse Deus. E a partir disso, então, você vai transmitir esse amor. Seus filhos vão ver. Então você vai anunciar para ele que ele tem uma preocupação de encontrar com Cristo. E então você vai preparar a vida inteira o seu filho para que um dia ele encontre com o Filho de Deus. E esse deve ser o propósito da sua vida. Preparar os seus filhos para que um dia ele encontre com o Filho de Deus. E por isso ele precisa amar esse Deus. Não se preocupe, se ele amar a Deus acima de todas as coisas, eles vão te amar. E você não precisa ser escravo desse amor. E você vai falar com todo amor: o seu filho precisa desse Cristo. Você precisa fazer isso de forma amorosa. Você tem apenas 18 anos da vida dele para cuidar dele. Não é? Os que têm filhos mais velhos já sabem.
Chega uma certa idade que você não tem muito mais o que instruí-los. Já estão caminhando pelas próprias pernas. Já foi. Nós não podemos perder esse tempo. Segunda lição para você nessa noite. Fazer discípulos no lar requer transformação de coração. O texto do versículo 6, ele diz que estas palavras, que esta lei, que hoje lhe ordeno, elas estarão aonde? No seu coração. Coração, obviamente, você sabe que não está falando do músculo que bate no meio dos peitos. Ele está falando que é o cerne de quem você é. A fonte do seu ser. Aquilo que junta tudo aquilo que você pensa, que você foi formado com toda a sua essência. Aquilo que nós às vezes chamamos de cosmovisão. Você precisa ser formado, então você precisa guardar tudo isso no seu coração. E entender que então esse amor deve ser algo essencial da sua vida. E então, essa transformação de vida, ela tem que ser mais do que atitudes. Sim, uma mudança de coração. Não adianta você ensinar aos seus filhos leis, regras, se isso não for uma essência transformadora interna de todo o seu coração. Isso não adianta, porque senão, no final das contas, se você não crê e não foi transformado, seus filhos não vão entender. Será apenas transmissão de regras. Se você não foi transformado, como que você vai anunciar algo que você não foi? Se você não recebeu essa transformação interna, não tem como você transmitir para a sua casa algo que você não compreendeu por completo. A educação é mais do que curso, práticas, estratégias, é transformação interna. É uma mudança de vida. É aquilo que você conheceu e entendeu e agora você pode transmitir. É aquilo que você então faz com que a lei do Senhor, que essa palavra se torne prática, palpável, que é sincera dentro do seu coração, que ele entenda o propósito pelo qual ele precisa servir, obedecer a esse Deus. E assim então, porque eu amo, eu quero agradar a esse Deus. Senão, você pode trazer seus filhos para a igreja todo domingo, vão ouvir histórias. Se não tiver o coração transformado, entender que essa palavra, ela transforma as suas vidas, isso não terá propósito algum. Não foi uma mudança interna sincera. Às vezes, não sei quantos são de vendas, você precisa ser um bom vendedor, mas o vendedor que acredita, não é que conta história mentira para comprar o produto que nem você acredita, sabe? Você só quer bater a meta que nem você acredita que aquele negócio é bom. Mas você conta um monte de história para vender o produto, para ganhar, bater meta. Às vezes nós somos isso dentro de casa. Mas aquele que acredita que o negócio é bom, você precisa ser um bom vendedor. Você precisa convencer o cara que aquilo é bom, não é? Porque você acredita que aquilo é bom. E às vezes é um produto que você criou. E você fala assim, eu sei todos os detalhes disso aqui. E eu sei o que isso pode trazer de resultado. Então você vai com todas as forças, explica tudo, porque você sabe que o negócio é bom. Às vezes a gente está dentro de casa parecendo esse vendedor, simplesmente só me contando mentira para ver se consegue o resultado que você queria. Nós não somos bons vendedores para convencer nem nossas esposas. Quanto mais você vai convencer o cara lá de fora que você nunca viu para falar de Jesus. Que história você vai contar? Por que você acha que o povo está tão no limite com o povo crente que quer contar história que nem eles mesmos acreditam que estão contando? Nem eles estão vivendo aquilo que eles estão anunciando. É necessário, então, um coração que medita nessa lei, porque é aquela que você colocou no seu coração e então pratica. Eu dei exemplo da história que a gente conta para os nossos filhos da Arca de Noé.
E a gente gosta de contar essa história para os nossos filhos, não é legal? É óbvio que é legal você contar as medidas da arca, que todos os animais entraram, e depois o arco-íris. E no final das contas, a criança vai embora para casa com o arco-íris pintado, um monte de animal. E o que se aprendeu hoje na igreja, meu filho? Que a gente tem que cuidar dos animais e que foi Deus que fez o arco-íris. Muito bem. Ele vai amar essa história. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Qual que é o propósito pelo qual Deus colocou ali? Que Deus fez um pacto com o seu povo. E Deus salvou um povo diante da perversidade do mundo que estava perdido, e o juízo de Deus veio. Mas Deus, de uma forma tão graciosa, Ele salvou um povo para si e disse: esse é o meu povo, o povo da aliança, que jamais será destruído. E agora você tem a garantia de uma vida eterna na comunhão com Deus, porque mesmo diante do juízo do pecado, Deus provê o Salvador para a sua vida. Meu filho, você entendeu quem é Jesus e o seu Salvador? Nós precisamos pregar o Evangelho para as crianças e fazer com que isso seja prático, porque às vezes nós estamos contando histórias, não estamos fazendo que aquilo seja algo transformador para a vida deles. Às vezes a gente conta a história de Davi e fala assim: olha as pedrinhas que Davi pegou, uma era coragem, a outra inventando que a Bíblia não diz. Mas dizer que Deus é um Deus que cuida do seu povo, o povo de Israel, que dá vitória contra o inimigo, para dizer essa é a nação, é o povo de Deus, um Deus soberano que é o rei de Israel, que governa tudo e todos, que é o Deus soberano que está acima de todos os deuses, e que por isso você pode viver nesse mundo caído, anunciando o reino de Deus, que temos um rei soberano, que salva e que liberta um povo para si. Meus irmãos, vamos pegar todas as histórias e ficar pregando a noite toda aqui historinha de criança para vocês. E quando nós podemos simplesmente olhar para isso e dizer: precisamos trazer uma Bíblia, uma palavra prática. Porque se nós não entendemos e não compreendemos o que foi morado no nosso coração, reproduzimos leis, histórias e queremos um resultado que não vai vir. E isso tem que ser transformação do nosso conhecimento. Aí você diz: mas eu conheço pouco da Bíblia. Mas eu não sei o que eu vou ensinar para meus filhos, não sei nem o que eu vou falar, não sei por onde começar. Eu vi um pregador, um teólogo que disse simplesmente que pode nos ajudar. Ele diz assim: se você sabe pouco, mesmo assim você sabe um passo à frente do seu filho, e já é o suficiente. O pouco que você sabe, você está um passo à frente dele. Então traga o seu filho junto, traga a sua casa junto, e junto vocês vão conhecendo mais desse Deus. Por mais que você saiba que assim, realmente eu não conheço muito, mas o pouco que você tem já é um pouco a mais do que seus filhos têm. Nós precisamos transmitir essa verdade. Terceira e última lição para você nessa noite, para você guardar no seu coração. Fazer discípulos no lar requer persistência na comunicação. Versículo 7 diz assim: você as inculcará aos seus filhos, Deus falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Está dizendo, coloque isso em todos os momentos, persista desde pequeno. Eu gosto do exemplo de Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 1,5 diz: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo que também habita em ti. O apóstolo Paulo está elogiando a fé do Timóteo, porque ele foi instruído pela avó e pela mãe, porque talvez de pais descrentes ou sem pais, mas elas que conheciam o Senhor, crentes e fiéis, instruíram a Timóteo, e Timóteo, agora um servo fiel, braço direito do apóstolo Paulo, está sendo testemunha da obra desta casa, meio disfuncional, mas que foi fiel e permaneceu na palavra. A oportunidade que temos de anunciar a palavra dentro de casa é bênção para a nossa casa, mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo está dizendo, essa palavra e essa fidelidade que estava dentro da sua casa também foi individual, ao mesmo tempo que ela é coletiva.
ela é individual. Timóteo, essa fé é verdadeira. Aqueles que estão dentro de casa, mas também sabendo, não posso me apoiar na fé dos meus pais. O seu relacionamento e compromisso é individual com o Senhor. Não adianta você se escorar no outro, se apoiar na fé dos seus parentes, na tradição da sua casa, se o seu compromisso com Deus não for individual, íntimo com esse Deus. Às vezes nós perdemos o privilégio de ensinar nossos filhos. Estão lá, como uma folha em branco, pronta para você instruir e escrever a lei do Senhor. E nós deixamos para com que eles escrevam o que eles quiserem. Eu usei o exemplo de que, de manhã, se eu der um dinheiro para você, o que você prefere? Construir uma casa do zero ou reformar uma casa abandonada? O que vai ser mais rápido? O que vai te dar menos trabalho? Você tem uma casa do zero na sua casa, uma criança, um filho. Às vezes você quer reformar um marmanjo de 40 anos que você nunca viu e mudar a cabeça dele. Você ora porque você sabe que Deus pode fazer um milagre e transformar. Mas se você tem uma forma tão prática dentro de casa, por que você não ensina aquilo que Deus te deu? Fazer discípulos é dentro de casa. É dentro de casa, fora de casa e até os confins da terra. É assim que Deus nos chama. E por isso você precisa ser consistente, porque você precisa dar a firmeza de dizer, olha, você vai fazer isso em todos os lugares. No sentar, no andar no caminho, no sentar em casa, por onde você for. E intencionalmente, consistentemente, diariamente, faça isso. Corra atrás do tempo que você perdeu. Faça isso todos os dias. Você não consegue aprender a servir a Deus e fazer discípulos de uma vez só. Não é uma vez só por semana. Não é uma vez no domingo que você vai ser um bom crente. Não é. Ninguém aprende a tocar um instrumento uma vez por semana. Aprende? Consegue? Talvez você pode ter uma aula por semana, mas se você não treinar durante a semana, você não aprende nada. Eu fui assim, não aprendi nada até hoje. Está aí. A prática é do cotidiano, é diária. E por isso, a palavra está dizendo, para inculcar, é como você colocar por força, afiar uma faca e colocar lá dentro. A repetição, a ideia da palavra, repetir, que é a ideia de Deuteronômio. Inculcar, enfiar dentro da cabeça. Para fazer com todas as suas forças. Então você vai aproveitar todas as oportunidades que você tiver para pregar o Evangelho. Eu quero finalizar, talvez aqui, com uma história que eu lembrei hoje sobre o testemunho da minha avó. Quando eu era adolescente, eu tinha, sei lá, uns 10, 12 anos, com uma ótima vontade do adolescente que eu estava, só de querer almoçar, super simpático, como todo adolescente, bem humorado, sentado na mesa, querendo almoçar, calado e que ninguém toque em mim. E aí eu estava comendo, aí caiu um arroz do meu prato, e aí eu peguei esse arroz e simplesmente disse, nossa, tá frio, e comi. E aí minha avó, crente, estava junto e disse, tá vendo, meu filho? Crente é assim, só sair do meio do grupo, rapidamente esfria. Aproveitou a oportunidade, o adolescente só queria jantar. Mas nunca mais esqueci. Aproveitar as oportunidades de saber quando você pode instruir e dizer aquilo que a Bíblia diz em questões do cotidiano que são práticas para a sua vida. E você aproveita para dizer, isso é a lei do Senhor. E faça isso, inculque ela dentro de casa, no portão da cidade. Ou seja, nos seus negócios, no seu trabalho, aonde você for, que os seus relacionamentos, as suas palavras reflitam a lei do Senhor, o amor que você tem por Ele. O povo judeu entendeu que esses filactérios, que essas caixinhas com a lei,
que alguns colocam na mão e outros na testa, que até hoje até o exército de Israel usa, como guardar a lei, estão dizendo como se fosse apenas um amuleto, mas simplesmente era muito mais prático que isso esteja real no seu coração, a lei do Senhor. Não precisa colocar aquele mesmo usar no batente da porta, onde você for, que aquele é um amuleto. Não. Se a lei não estiver gravada no seu coração, não adianta. Moisés está dizendo que a palavra tem que estar guardada desde o seu coração até a porta da cidade. E por onde você andar, você tem que guardar o quanto você ama a Deus e aquilo que Ele quer da sua vida. Eu quero terminar te encorajando, querendo falar para você que se você está em algum estágio da sua vida, da sua família, de que conhece o Senhor Jesus Cristo, mas tem muita gente ainda para ser transformada, parentes, filhos, irmãos, amigos descrentes. Tenha paciência. A maturidade demora um pouquinho. Você não aprendeu tudo do nada e de repente. Saiba que Deus vai tratando o seu coração. Tenha paciência. Deus vai fazendo a obra na sua vida. E saiba que se você está aqui hoje é porque Deus foi milagroso, bondoso na vida da sua família e te está dando uma nova oportunidade de ter uma família que exalta o Senhor, que transforma a sua família num lugar de adoração a Deus. Se você não teve aquele pai que era referência, se você teve uma referência paterna ruim, hoje você tem um pai bondoso e eterno que te ensina o que é ser pai. Se você veio de uma família desestruturada, de pais que te abandonaram, ou casamentos indesejados, ou novas histórias, Deus te dá a oportunidade de um novo começo e dizer: agora eu quero servir ao Senhor e minha família glorificar esse Deus. Porque eu sei o que Ele quer de mim. E saiba que você foi abençoado por esse Deus, por estar aqui. Porque hoje você tem uma família, uma casa. Mesmo que disfuncional no padrão que você gostaria. Mas Deus foi tão misericordioso que hoje você pode desfrutar do amor de Deus Pai. Então transmita, ame o seu filho assim como você foi amado por Deus Pai. E assim você vai transmitir dentro da sua casa o amor de Deus. E assim fazer discípulos por todas as nações. É isso que Ele quer de nós. Isso que Deus quer animar o nosso coração. Um Deus de aliança, um Deus de pacto, que é o mesmo Deus, que não desiste de nós, que salva um povo para si, que faz uma aliança, e na mão desse bom pastor, que jamais ninguém pode arrancar. E assim você se sente em paz e seguro, confiando nesse Deus, que transforma histórias de famílias, de casas, porque Ele é um Deus que salva. E Ele pode salvar o seu filho, os seus netos e qualquer um, em qualquer geração e qualquer idade. Ele é um Deus de milagres. Confie nesse Deus. Obedeça esse Deus. Dedique a amar esse Deus acima de todas as coisas. Que assim, você pode dizer assim como Josué, que não foi uma promessa, mas uma decisão tomada diante da idolatria daqueles que eles olhavam ao seu redor. Mesmo de tantos ídolos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe a sermos um povo que exalta esse Deus. Vamos orar? Amado Deus, nós te louvamos pela sua bondade e graça, porque você é um Deus que salva, que liberta, um Deus que transforma histórias e famílias. Nós bendizemos ao Senhor, que o Senhor continua salvando, libertando. Que o Senhor traga restauração em famílias, em lares, Senhor. Que o Senhor traga arrependimento para aqueles que precisam se entregar a Ti. Ó Deus, dê ânimo e coragem para pais testemunhar do Teu amor dentro das suas casas. Fortaleça a fé de filhos, ó Deus.
que estão distante do Senhor porque a sua referência familiar e paterna não foi boa, mas que o Senhor alcance esses corações distantes, dando a verdadeira referência de quem é o Senhor. Transforme histórias, ó Deus. Dê novas famílias. Um povo que exalta o Senhor, que busca o Senhor e que ama o Senhor de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Nós te louvamos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.